prosseguindo com a leitura da jornada intelectual de Mary Parker Foley. Na década de 1920, Mary Parker Foley foi a única pesquisadora a entender os limites da administração científica de Taylor, defendendo a dimensão criativa dos trabalhadores. Foley traz os aspectos subjetivos do trabalhador para o centro da conversa. Precisamos conhecer sobre as necessidades psicológicas dos trabalhadores. No primeiro capítulo de Mary Parker Foley, Profeta do Gerenciamento, que é uma reedição de alguns capítulos de Experiência Criativa de 1924, há o indicativo de que Foley foi a primeira estudiosa a introduzir o conceito de circularidade na interação entre seres humanos. O que se entende por comportamento circular são a confrontação e o jogo livre na exposição de ideias em uma discussão aberta. As ideias das pessoas são recolhidas e sobre elas se oferece uma nova simbiose que pode ser absorvida por outro indivíduo. As ideias das pessoas são recolhidas e sobre elas se oferece uma nova simbiose que pode ser absorvida por outro indivíduo. Há uma integração das diferenças. Surgindo um conflito, as soluções podem ser encontradas somente com a participação de todas as partes, não por meio de uma psicologia de adaptação, mas sim por meio de uma psicologia de invenção. Nessa interação, a dinâmica não responde a uma lógica behaviorista de estímulo e resposta, mas a uma psicologia de invenção. É a experimentação. Vamos nos experimentar a partir da lógica da experiência da vida social. Há grupos sociais de trabalhadores dentro da empresa. Precisamos conhecer sobre isso. Há lideranças informais dentro da organização. A comunicação é algo extremamente complexo. Precisamos compreender sobre a comunicação dentro do ambiente da empresa. A dinâmica circular que se instaura no grupo pode sugerir duas espirais opostas, um círculo vicioso e negativo que leva à esterilidade e à desagregação, ou um círculo potencializado e positivo, que leva à criatividade e ao desenvolvimento. No momento em que um membro do grupo toma posição frente aos demais, os outros membros também tomarão uma posição em relação a ele. A hipótese do círculo de desenvolvimento, que segue a espiral positiva, prevê que o comportamento socialmente integrador em uma pessoa tende a induzir um comportamento análogo, socialmente integrador, nos outros. Instaura-se, assim, um clima favorável que, de acordo com Domenico De Masi, multiplica e enriquece a troca de informações em todos os níveis, elimina as ameaças e os medos, potencializa a coragem de tentar e errar, atrai do exterior os melhores cérebros, protege os participantes com personalidades mais fracas e os ajuda a permanecer no grupo, determina a sintonia e a extensão de onda comum, graças às quais é mais fácil colher as mais sutis intuições que frequentemente se revelam resolutivas.
novidades e mais novidades, num contexto em que o taylorismo fordista está no auge, lá nos píncaros do alto da montanha, na alta. Todo mundo adorando os métodos científicos de Taylor e a alta produtividade das fábricas de Ford. Ou melhor, Ford, Henry Ford. Todo mundo idolatrando as altas taxas de produtividade das fábricas de Ford e os métodos científicos de Taylor e os estudos de Fayol. Só se falava em tarefa, produtividade e estrutura. Nada se falava sobre as pessoas, o aspecto subjetivo humano do trabalhador. O trabalhador pensa e é inteligente e pode agregar muito aos processos produtivos do seu próprio trabalho. Precisamos compreender que o trabalhador é um componente de um grupo. Ele pertence a equipes. E às vezes nem é uma equipe apenas. O mesmo trabalhador pode participar de diversas equipes. Há muito mais coisas acontecendo na fábrica do que nós podemos imaginar. Ou melhor, do que nós não podemos imaginar. Há uma organização informal em acontecimento. Os conceitos desenvolvidos por Fowler no início do século passado foram redescobertos por outros estudiosos da administração anos mais tarde. Por que poucos conhecem Fowler e lembram muito pouco de sua obra? A resposta foi dada pelo próprio Peter Drucker, que reconhece Mary Parker Fowler como a verdadeira profetisa do gerenciamento. As ideias, os conceitos e os preceitos desenvolvidos por Fowler foram rejeitados nos anos 1930 e 1940 e, por isso, pouca gente ouve falar dela hoje em dia. Na verdade, os ensinamentos de Fowler eram incompreensíveis naquela realidade. A sociedade estava dominada por uma crença profunda na luta entre patrões e empregados em eterna posição antagônica. No Brasil, houve uma tentativa de resgate da obra de Fowler. Na década de 1990, a editora Qualy-Merck lançou Mary Parker Fowler, Profeta do Gerenciamento, reunindo as principais passagens de seus livros. Não foi o bastante. O título está fora de circulação e só pode ser encontrado em sebos e bibliotecas. E eu recomendo essa busca, pois a leitura é fascinante e de excelente atualidade. É muito atual, extremamente atual. A questão é que o mundo da administração não deu a Mary Parker Fowler o reconhecimento que lhe foi devido. Ela se antecipou a muitos dos gurus que hoje veneramos, falando muito tempo antes deles, o que muitos anos depois eles vieram repetir para nós. Ela viveu em uma época dominada por homens. Fowler viveu em uma época totalmente dominada por homens. E mesmo assim, forneceu as mais valiosas contribuições à administração de empresas. Texto de Leandro Vieira, de 8 de março de 2005.